Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei um videozinho bem interessante para vocês sobre o tema moléculas, átomos e elementos químicos. Eu sugiro para que vocês tomem nota dos assuntos que eu trago aqui agora, e só para vocês entenderem um pouquinho melhor esse vídeo, ele é composto de 3 experimentos, e esses 3 experimentos eles estão em sequência, então tem um experimento e a explicação sobre ele. Ao final do vídeo, tem um resumão sobre o que é uma molécula, o que é um elemento químico e também o que é um átomo. Eu sugiro que essa parte do final vocês tomem nota dela, porque é muito importante vocês não confundirem esses conceitos, beleza? Bom vídeo para todo mundo! Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer agora um experimento. Esse experimento, ele se chama eletrólise. Então, na eletrólise, eu vou fornecer energia para a água e eu vou fazer com que a água se quebre nos constituintes dela. Então, só lembrando, a água ela é constituída de hidrogênio e oxigênio. A molécula da água é o que a gente chama de H2O, correto? Então, se eu fornecer energia para essa tal molécula da água, eu vou separar o hidrogênio do oxigênio. E a gente já vai ver isso acontecendo agora. Então, vou ligar o equipamento. E agora com o equipamento ligado, a gente consegue ver umas pequenas bolinhas se formando. A gente consegue ver que aqui do lado, nesse bastão, ela sai com maior velocidade. E aqui do lado esquerdo, ela sai com menor velocidade. Isso indica uma coisa pra gente que a gente consegue discutir daqui pra frente, beleza? Então, esse é o experimento. Esse gás que está saindo aqui do lado direito, esse aqui é o lado direito, esse gás que está saindo aqui, ele é o gás que a gente chama de hidrogênio. E o que está saindo aqui do lado esquerdo é o que a gente chama de gás oxigênio. Então a gente está destruindo a molécula da água. Então, pessoal, eu acho que é importante eu dizer para vocês como esse equipamento e como esse experimento é feito, né? Então, aqui eu tenho vidro de conserva. Nesse vidro de conserva eu tenho acoplado 2 bastões. Esses 2 bastões são bastões de grafite. E como vocês podem ver ali, eu tenho essa formação do gás que eu já expliquei como é que funciona. Entretanto, o equipamento é importante que vocês conheçam também. Então, esse aqui é o equipamento de eletrólise, claro, caseiro, né, como vocês podem ver. Aqui dentro do vidro de conserva eu tenho água, e essa água, ela não é uma boa condutora de energia, água pura, digamos assim. Para eu fazer essa água conduzir maior quantidade de energia, uma maior corrente de energia, maior intensidade, digamos assim, eu preciso colocar dentro dela algum composto salino ou algum eletrólito. Então aqui eu botei um sal, que é chamado de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio tem um porquê de eu ter escolhido esse sal aqui, esse porquê a gente pode ver futuramente. Mas se eu colocasse, por exemplo, o sal de cozinha, não ia funcionar do jeito como eu quero que esse equipamento de eletrólise funcione. Então, bicarbonato de sódio e água. E eu também tenho a corrente, eu tenho a energia fluindo através desse fio. E esse fio está lá ligado na tomada com carregador de celular. E esse carregador de celular aqui, ele vai mandar a energia pelo fio e vai lá dentro fornecer energia para a gente quebrar a molécula da água. Então, através da energia elétrica, eu quebro a energia química que une a molécula da água e eu faço com que a água se quebre em 2 pedacinhos. Um pedacinho que é o hidrogênio e os outros pedacinhos que seriam o oxigênio. E a gente vai entender a proporção, o porquê que sai mais gás no que está na direita e menos gás no que está na esquerda. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai continuar aqui a explicação, tá? Vamos tentar entender um pouquinho o processo que estava acontecendo lá na prática. Então, lá naquela prática, eu coloquei a água e a gente diz que a água é a molécula de H2O, correto? Então, H2 representado em vermelho, O representado em verde. O que vai acontecer? Eu tinha no começo
a água sendo transformada, então ela está dando um passo. E para dar esse passo, para dizer que aconteceu uma reação química, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um post-it aqui e eu vou fazer a representação aqui de uma seta. Essa seta vai indicar que aconteceu uma reação aqui dentro, beleza? Então tá aí. Post-it indica que aconteceu uma reação. Então eu tenho o começo e agora eu tenho o fim. No fim, o que eu tinha no fim? Eu tinha a formação de gás hidrogênio, que eram as bolinhas que estavam no bastão menor, aquelas bolinhas bem rapidinhas. E além disso, eu tinha também a formação do gás oxigênio, que é aquele gás que nós respiramos, o O2, desculpem. Então, o que vai acontecer? Eu tenho água, ela está sendo quebrada, então eu separo isso aqui. E quando eu separo, eu junto esses dois que seriam o do hidrogênio, só que está faltando um oxigênio aqui, né? Se está faltando um oxigênio aqui, não tem como a gente chegar de forma balanceada lá no final. Balancear é deixar igual os dois lados. Então, tudo que eu tinha antes, eu tenho que ter depois também. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos pegar e colocar 2 moléculas de água aqui na frente. Então, 2 moléculas de água aqui na frente. E essas 2 moléculas de água juntas, eu vou separar 2, aí eu vou ter uma molécula de gás hidrogênio, uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Então, aqui do outro lado, para deixar igual, tá faltando o quê? Justamente 2 bolinhas ou uma molécula de gás hidrogênio. Agora está balanceado. Então, só para frisar, a gente tem 2 moléculas de água. Então, 2 moléculas aqui. Quando essas moléculas recebem energia, elas se transformam em 3 moléculas. 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, que é aquele gás que nós respiramos. Beleza? Eu acabei de me ligar que faltou uma partezinha só. Então lembrem lá das moléculas de água. Por que um dos lados lá daqueles bastões tinha maior velocidade de formação de gás? Eu tinha a formação do gás oxigênio e eu tinha a formação do gás hidrogênio também, correto? Por que o gás hidrogênio formava mais rápido do que o oxigênio? Por que um deles era mais rápido do que o outro? Porque se vocês forem ver, para cada 2 moléculas de água, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio sendo formadas. Então, significa que aquele bastãozinho que tinha maior velocidade tinha formação de hidrogênio nele. E o que tinha menor velocidade formava o oxigênio. Então, um era mais rápido, por quê? Porque para cada 2 moléculas de água, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e apenas uma de oxigênio. Beleza? Moléculas que eu digo moléculas do gás, né? Gás, oxigênio, gás, hidrogênio. E, por incrível que pareça, o gás hidrogênio pega fogo. Ele pega fogo e vira água. Então, no caso, se eu tiver o gás hidrogênio, que é um gás inflamável, basta eu virar essa seta para cá e eu vou ter o seguinte. Eu vou ter oxigênio mais hidrogênio pega fogo e o produto é água. Beleza? Bem. Pessoal, agora a nova experiência que a gente vai fazer, ela utiliza uma batata. Então aqui eu tenho um pedacinho de batata doce. Em cima da batata doce eu vou estar cotejando o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é o que a gente chama de água oxigenada. A gente usa ele essa água oxigenada para fazer asepsia nos ferimentos que a gente tem. E daí olha só, o que vai acontecer quando a gente pingar uma gotinha em cima da batata? Estão vendo acontecer alguma coisa? Dá para ver bem ali no cantinho, a formação de pequenas bolinhas. O que seriam essas pequenas bolinhas? Então, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais, Essas bolinhas que dá para ver que estão sendo formadas ali em cima, são bolinhas de gás oxigênio. Então, a água oxigenada, diferente da água normal, que é o H2O, a água oxigenada é o H2O2. Então, eu pego esse O que tem no final e consigo tirar ele fora. Então, eu vou ter a formação aqui de água normal, H2O, e ainda eu tiro
a molécula de gás oxigênio, que é o O2. Então, eu tenho a formação de água e também de gás oxigênio. E isso acontece porque a batata, assim como a nossa pele e os nossos tecidos, ela tem uma enzima chamada catalase. E essa enzima catalase, ela é uma enzima que faz parte desses tecidos que nós temos e ela tenta se livrar do peróxido de hidrogênio, que é uma molécula que ela é tóxica para a gente. Então, a catalase, como a batata é um ser vivo, ela tem a catalase e ela tenta destruir o peróxido de hidrogênio das suas células para evitar que o peróxido de hidrogênio mate as células dela. Então tá aí, ó, água oxigenada sendo decomposta em água mais gás oxigênio. E essas bolinhas que estão ali são do próprio gás oxigênio que a gente tira de dentro da água oxigenada, beleza? Agora, pessoal, é o seguinte, vamos pensar na segunda reação que aconteceu. A segunda reação que aconteceu foi o do peróxido de hidrogênio, H2O2. Então tem ó, H2O2, que seria o verdinho. Quando a gente forneceu, ou melhor, quando a batata ela deu a catalase para esse peróxido, a catalase ela vai fazer com que a nossa reação química aconteça. Então, vamos colocar aqui de novo o post-it representando a reação química. E daí o que vai acontecer? Eu vou ter a separação dessa molécula aqui do peróxido de hidrogênio e eu vou ter a formação de gás oxigênio e de água. Então, como é que vai funcionar isso? Como que a gente faz isso funcionar? Se eu quebrar aqui, como a gente estava quebrando lá a molécula de água, eu vou ter a formação de uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, que seria esse verdinho aqui. Tá errado. A gente não pode quebrar assim, porque a linda catalase, ela não separou o hidrogênio do oxigênio. Ela fez uma separação um pouquinho diferente. E como é que foi essa separação, então? Eu tenho aqui a molécula, eu vou ter que formar uma molécula de água ao final, e eu vou ter que também formar uma molécula de gás oxigênio. A molécula de gás oxigênio, a gente representa ela com duas bolinhas verdes. Então, tá aqui as duas bolinhas verdes. Então, eu vou ter a formação de água e a formação de duas bolinhas verdes que vão representar lá pra gente o gás oxigênio sendo formado, beleza? Claro que aqui não está balanceado, então se não está balanceado, a gente tem que entender que não está na proporção. A gente teria que mudar a quantidade de água oxigenada que tem desse lado e mudar também a quantidade de elementos químicos presentes aqui. Nesse último experimento, eu utilizei um aplicativo de simulação que permite a gente ver, ao invés de destruir as moléculas, construir uma molécula nova. Eu não deixei bem explicadinho no vídeo, mas eu já estou falando agora para vocês. O oxigênio que aparece ali no decorrer do vídeo, ele não surge do nada. O oxigênio ele já está aqui na atmosfera, correto? É o ar que nós respiramos. Então, a partir do experimento, vocês vão ver que tem essa questãozinha ali para prestar atenção. A gente não precisa só ficar destruindo as moléculas, a gente pode também construir novas moléculas. E para construir uma molécula nova, eu quero utilizar aqui um aplicativo de simulação. Já que eu não tenho os equipamentos em casa, o aplicativo talvez seja um pouquinho mais fácil de a gente pelo menos visualizar. Eu vou colocar aqui um suporte. Vou colocar nesse suporte uma lamparina. Essa lamparina ela serve para a gente fazer pequenos aquecimentos. E em cima desse sistema eu estou colocando ainda um copo Becker. O copo Becker ele vai servir para ser um recipiente para a gente utilizar. Dentro desse copo Becker eu vou colocar o que a gente chama de enxofre. O enxofre ele é um pó de coloração amarela e a gente pode encontrar ele, por exemplo, nas agropecuárias. Enfim, tá aqui o sistema montadinho. Agora eu vou colocar fogo nele e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, se vocês botarem reparo, a gente tem essa formação dessa luz azul. Essa luz azul é justamente a combustão do enxofre. E a gente teve uma reação química aqui. Essa reação química, a gente pode observar aqui, ó. Ela tem o enxofre, que é o S, mais O2, que é o oxigênio,
que ela está formando o SO2, que é o dióxido de enxofre. E agora, por fim, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar nomes. Então, lembra disso aqui? Isso aqui é o que a gente chamou de água, H2O. Esse conjunto todo aqui, a gente vai dar o nome dele de molécula. Então, isso aqui chama-se molécula. Mas a molécula ela é formada por átomos. Então, um átomo de oxigênio se junta com outros 2 átomos de hidrogênio para formar uma molécula de água, ok? Então tá aqui, ó. A parte quando esses 3 átomos estão juntos, eles vão fazer uma molécula de água. Quando os 3 átomos estão separados, eles não estão formando uma molécula. Então, a molécula é o conjunto de 2 ou mais átomos. E quando a gente diz oxigênio ou hidrogênio, a gente está falando do elemento. Então, esse aqui é o elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio, na tabela periódica, a gente tem vários elementos químicos listados. E esses vários elementos químicos listados dão para a gente diferentes tipos de átomos. Então, o que isso significa? Eu tenho aqui uma tabela periódica. Nessa tabela periódica, o hidrogênio é esse elemento que está aqui em cima. Então, como vocês podem ver, tem um símbolo que representa o hidrogênio, para a gente não precisar ficar fazendo várias bolinhas, até porque fazer várias bolinhas, a gente pode se confundir, não é mesmo? Então, o hidrogênio ele é um elemento químico, e esse elemento ele é um tipo de átomo. Então, eu tenho um átomo aqui, que é o hidrogênio, e eu tenho um átomo diferente, ou seja, outro tipo de átomo, que seria o oxigênio. Quando eu tenho vários átomos juntos, esses vários átomos configuram uma molécula, ok? Agora eu quero que vocês lembrem o seguinte, a gente tinha lá o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Então, o gás oxigênio, ele tem 2 átomos do elemento oxigênio juntos. Estes 2 átomos, eles formam uma molécula de gás oxigênio. O gás hidrogênio, ele tem 2 átomos de hidrogênio e ele forma uma molécula de gás hidrogênio. Então, aqui ao total, a gente tem o seguinte, a gente tem 4 moléculas, então são 4 moléculas que a gente tem, 2 dessas moléculas são iguais e o restante é diferente. Aqui dentro a gente tem também 3, 6, 7, 8, 9, 10 átomos. Sendo que destes 10 átomos, a gente tem apenas 2 elementos químicos diferentes. A gente tem o hidrogênio e a gente tem o oxigênio. Então, são 3 moléculas diferentes, 10 átomos aqui dentro e 2 elementos químicos. Beleza?